Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Física 4. Nessa última aula a gente vai finalizar todas essas coisas que a gente veio aprendendo ao longo desse curso, tá? E eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre grades de difração ou redes de difração. Mas a gente já viu bastante coisa nessas últimas aulas, a gente colocou em prática vários dos conhecimentos e cálculos que a gente aprendeu ao longo desse curso todo. Então foi bastante coisa, eu sei que foi bastante coisa, mas é assim, né? O conhecimento ele é construído passo a passo e não é uma coisa tão trivial. Lembrando que na última aula, que foi a aula passada, a gente viu como que o processo de difração acontece para uma única fenda e como o experimento da dupla fenda de Young ele possui duas características, né, ou dois fenômenos que são associados juntos, que é o fenômeno da difração de uma fenda e da interferência de duas fendas. Ok? Agora, tem propriedades bastante interessantes que a gente pode utilizar com esses fenômenos. E uma delas é utilizar uma grade de difração. E uma grade de difração é muito utilizada, mesmo no nosso dia a dia. Tá? Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, que é colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, essa aula é a nossa última aula. As notas de aulas são as notas de aulas número 32. A página das minhas notas de aula é a página 326. Então, para você que esteja com alguma dúvida, você pode buscar essas notas de aula no meu site, tá? www.atombrasil.com, e lá você vai na aba Teaching, Ensino, lá tem Física 4, tem Física 13, e esse material está na parte de Física 4, que faz parte aí do material mais básico de um curso de Física, tanto para a licenciatura como do bacharelado, ok? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, né, de novo, a gente tem essa minha apresentação, então se vocês derem uma olhada, começa aqui na página 326, na seção 13.6. Eu vou deixar essas marcações aqui também para que vocês possam acompanhar essas aulas, essas notas sem muitos problemas. Bom, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu na aula passada. Olha, lembra só, na aula passada a gente descobriu exatamente como que esse padrão de interferência ele aparecia, né? E melhor ainda, a gente chegou a calcular qual que era a intensidade relativa, né, do padrão de interferência de difração de uma única fenda. Eu tinha um máximo central e eu tinha máximos secundários, que aconteciam em algumas posições específicas que a gente aprendeu a calcular. E a gente calculou também qual era a relação da intensidade entre esse pico e esse, né? Entre esse pico e esse, o próximo pico e esse, e assim por diante. Tá? Legal. Agora, uma pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: se eu tiver mais do que duas fendas, né? A gente fez um experimento da dupla fenda de Young para duas fendas. Né? A gente descobriu como que é o padrão de interferência associado ao padrão de difração. Mas e se eu começar a adicionar cada vez mais fendas a esses sistemas? Então, ao invés de ter duas fendas, eu tenho 3, 4, 5. Eu posso ter N fendas, né, no sistema. E daí, para esse tipo de fenômeno, né, eu vou chamar de fenômeno de difração de grade. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Né? Então, vamos voltar aqui mesmo. Então, olha só. Imagina que eu tenho, né? Essa aula aqui a gente vai falar sobre grade de difração. Então vamos lá, grades de difração. Pelo menos nessa primeira parte, né? Grades de difração. Tá? O que é uma grade de difração, então? É como se eu tivesse aqui o meu anteparo, né? E eu, ao invés de ter uma única fenda, ou duas fendas, que é aqui esse caso, eu tenho mais fendas. 3 fendas nesse caso aqui, 4 fendas e assim por diante. Né? Então, tem um certo número N de fendas. Tenho N fendas. Quando a minha onda eletromagnética plana, né, chega aqui coerente no meu obstáculo, né, lembra que isso daqui
é a direção de propagação da onda eletromagnética, e isso aqui é a representação basicamente do comprimento de onda. O tamanho das fendas, vamos chamar de A, onde A é da ordem do comprimento de onda. E a separação entre as fendas eu vou chamar de D. Então, o comprimento total disso, comprimento total dessa grade de difração, eu vou chamar isso de uma grade de difração. Vão ser aí N vezes D, que eu vou chamar de L. L vai ser o tamanho da minha grade de difração. Veja, esse é um exemplo de uma grade de difração, como se eu tivesse, então, se eu olhar de lado, isso é como se fosse, vou desenhar de lado aqui, né? É como se eu tivesse um pedaço de metal e as minhas fendas são fendas verticais, assim, né? Isso forma a minha grade de difração. Mas esse não é o único exemplo de uma grade de difração. Existem outros sistemas também que funcionam como grades de difração. Um sistema que é muito comum de grade de difração, que é utilizado, é um grade de difração desse tipo. Imagina que eu tenho um certo material, né? Um pedaço de vidro, por exemplo, aqui, né? E uma das faces desse pedaço de vidro, ela é cortada de maneira que ela funciona como uma grade de difração. Se eu olhar perto desses cortes que são feitos na superfície, ela é algo como assim. E assim por diante. Você pode notar também que um exemplo do nosso dia a dia, da grade de difração, bom, não muito mais do nosso dia a dia hoje em dia, né? Mas do nosso dia a dia até 5 anos, 4 anos atrás, era, por exemplo, um CD ou um DVD. Né? Então, um CD ou um DVD, ou um Blu-ray também, ele é uma grade de difração. Então, quando uma luz monocromática, como um laser, por exemplo, passa por essa grade de difração, vão acontecer fenômenos de interferência, né? Esses fenômenos de interferência nascem do processo de interferência entre a luz que sai de uma fonte ou de uma fenda com a outra. E assim sucessivamente, como a gente já estudou, né? Bastante aqui ao longo desses dias do curso. Tá? Então, legal, então vamos botar esse nosso conhecimento em prática agora e vamos voltar aqui. Então eu tenho aqui minha grade de difração, tá? Seção 13.6, grades de difração ou redes de difração. Aqui tem um textinho, eu não vou ler, eu vou deixar para que vocês leiam, né? Mas a princípio a gente observa isso em CDs, em DVDs, de forma aplicada, né? Como é que eu consigo aplicar esse conhecimento para poder armazenar informação nesse caso? A gente armazena informação em CDs com essas linhas, né? No CD ou no DVD, e eu posso ler agora essas linhas utilizando esses fenômenos de interferência com um laser. Ou eu posso analisar também essa radiação utilizando grades de difração através dessa interferência para analisar, por exemplo, a frequência da luz que eu estou observando, ou o comprimento de onda, né? Ou ainda a largura de linha desse laser, onde largura de linha aqui, esse delta, né? É aquela diferença em frequência do laser, né? F mais ou menos, delta F, é a largura de linha do laser. Se uma luz branca atinge a minha grade de difração, ela é decomposta nas cores, né, que ela é composta. Então aqui, esse exemplozinho que eu estou dando aqui, eu tenho uma luz branca aqui no centro. Dessa luz, ela incide na grade de difração, está aqui ó, a grade de difração, e ela é decomposta nos seus elementos. Porque a gente já viu que onde ocorrem os processos de interferência construtiva e interferência destrutiva dependem do comprimento de onda. Então imagina que eu tenho uma luz que eu não conheço qual que é o comprimento de onda exato dela. Se eu incido essa luz numa grade de difração, eu sei, a partir do ângulo onde ocorre a primeira interferência ou a segunda interferência construtiva, qual é esse comprimento de onda. Né? Então eu posso utilizar uma grade de difração para fazer análises
de luz, basicamente. Fazer análise espectroscópica, descobrir quanto que é o comprimento de onda, quanto que é a largura de linha desse laser. Ou eu posso fazer o inverso, né? Eu posso utilizar uma luz agora para descobrir qual que são as características da grade de difração. E isso é um fenômeno que é bastante utilizado em difração de raio-x, que a gente vai ver rapidamente lá no final, em que a gente usa uma luz bastante conhecida de raio-x, né, num comprimento de onda específico, para poder analisar a estrutura atômica de cristais, por exemplo. Né? Vamos pegar um cristal simples, que é o NaCl, que é o exemplo que eu vou dar para vocês, o sal de cozinha. Eu posso analisar agora qual que é a estrutura que esse cristal forma no espaço tridimensional e quais são as simetrias que ele apresenta utilizando difração, só que difração de raio-x. A gente vai ver mais para frente isso. Tá? Então tá, então vamos partir aqui para a próxima, né? Então tá aqui. Então vamos lá. Toda a matemática que eu vou utilizar aqui é uma matemática e são condições de interferência que a gente já viu nas aulas anteriores. Então é importante que nas aulas 1 e 2 dessa parte de interferência e difração, vocês estejam aí bem em cima da matéria, né? Já leram, já estudaram, fizeram os exercícios, tiraram as dúvidas e agora vocês já conhecem todo o processo quantitativo e qualitativo desse processo de interferência. Legal? Então vamos ver se a gente consegue agora condensar todo esse conhecimento para poder finalizar essa parte. Tá? Então eu tenho aqui a minha rede de difração. Essa rede de difração, como eu desenhei para vocês aqui, é bem o desenho que eu acabei de fazer aqui, né? Aqui, ó. É isso, essa relação aqui, essa grade de difração que eu estou fazendo. Né? Eu tenho a minha grade de difração, onde eu tenho aqui as minhas fendas separadas por uma distância d. Lembra que o tamanho da fenda, que eu chamei de A, esse tamanho da fenda ele tem que ser da ordem do comprimento de onda da luz que eu estou utilizando. Senão não vou observar fenômenos de difração, né? Porque o fenômeno de difração ele nasce daquele contorno que a luz faz no obstáculo. Que a gente analisou em detalhes também na aula passada. Né? Então, a condição de interferência construtiva entre uma luz, né, de uma fonte e outra fonte, vamos pensar só em duas fontes, na fonte 1 e na fonte 2 aqui, por exemplo, né, ou na fenda 1 e na fenda 2. A gente já viu isso lá no começo do curso, no experimento da dupla fenda de Young. Eu tenho D seno θ, M lambda. Né? Lembra que esse é o Dzinho, separação entre as fendas. Então, a interferência construtiva entre duas fontes adjacentes vale D seno θ. Lembra que essa é a diferença de caminho óptico, é o ΔL ou é o B. Né? Vamos voltar aqui de novo. Né? Onde é que está esse D seno θ? Está aqui, ó. É esse cara aqui. É a diferença, né, de caminho óptico entre uma fonte e a outra. Vale D seno de θ. Esse θ é o ângulo físico. Né? Onde é que está esse θ? Esse θ está aqui, ó. Esse é o θ. Como eu estou trabalhando numa situação em que o θ é pequeno, que é chamada de interferência ou difração de Fraunhofer, né? Essas linhas elas são linhas que eu posso considerar paralelas na identificação que a gente vai fazer aqui. Né? E preenche aí basicamente quase todos os requisitos das interferências que a gente observa no nosso dia a dia. Então eu tenho essa separação aqui, que é uma separação D entre as fendas. Aqui essa é a minha condição de interferência, D seno θ, M lambda, certo? Onde M é 0, daí vai ser o meu máximo central, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e por aí vai. Então há uma simetria em torno do eixo central. Então uma coisa que eu sei é que há uma simetria nesse processo de interferência, no caso da grade de difração, e essa simetria é em torno do eixo central. Beleza. Lembrando que D é o espaçamento da rede, né? D é o espaçamento da rede, N, esse N maiúsculo é o número de linhas, ranhuras ou número de fendas, né? Porque eu posso ter ranhuras. O que são essas ranhuras? São esses tipos de grades aqui de difração, onde cada uma desses dentes aqui são chamados de ranhuras. Tá?
mas é a mesma ideia, né? Então, n vezes d, e aqui tem um errinho, é n vezes d minúsculo, tá? N vezes d minúsculo é igual a L comprimento da rede ou da grade, né? Lembrando que eu escrevi aqui, ó, tá vendo? ND minúsculo, não é o ND maiúsculo. O Dzão maiúsculo vai ser a distância, né? Aquela distância horizontal até o anteparo, onde tiver o anteparo. Legal. Então aqui na minha grade de fração eu tenho N fontes separadas por uma distância D e o tamanho de cada ranhura é A da ordem do comprimento de onda. Beleza, agora vamos para a parte quantitativa, vamos fazer os cálculos disso. Tá? Então nessa seção 13.6.1 eu quero calcular a intensidade das franjas de interferência da grade de fração. Beleza. Tá? Eu vou começar fazendo o seguinte. Não é trivial essa análise, né? Veja como eu tenho muitas fontes, né? Então N que é o número de fendas, no nosso dia a dia, das grades de fração que a gente tem, infelizmente não tem nenhuma grade de fração para mostrar aqui, né? É da ordem de 1.800, 2.000, 3.000, né? Então, fazer esses cálculos só se eu fizer numericamente, tá? Porém, contudo, no entanto, a gente consegue fazer uma análise qualitativa e quantitativa, pelo menos para 3 fendas, aqui para entender qual que é esse processo iterativo que vai nos dar o resultado final. Então, aqui eu tenho a intensidade das franjas de interferência da grade de fração. Esse exemplo, eu vou fazer o exemplo para 2 fendas. Né? Imagina que ao invés de N eu tenho 2. Só que para o experimento de 2 fendas, a gente já fez esse cálculo. Né? Então, vamos ver lá. Eu tenho 2 fendas, então fenda, por exemplo, a fenda 1 e a fenda 2 aqui. E1 e E2. Daí eu tenho E0 seno de ômega t mais E0 seno de ômega t mais delta. Certo? Tenho 2 fendas só, onde delta é a diferença de fase entre as duas luzes. Né? Aqui eu peguei o tempo igual a zero para deixar a nossa análise um pouco mais simples. Então a soma fasorial, lembra que isso aqui é uma soma fasorial, não é uma soma de módulos, é uma soma de fasores. Eu não botei setinha aqui, porque a gente não representa fasores com seta. Né? Então, E1 mais E2 é E0 mais E0 seno de delta, que é exatamente essa conta aqui embaixo. Né? Então, geometricamente, a gente tem E1, que vale E0, né? Mais o outro fasor, que é o E2, que é o E0, que deveria estar aqui, certo? Ele estaria aqui. Seria o ômega t, que é esse cara aqui, mais o delta. Então, transferi esse cara para cá, somei esses 2 fasores, já que a soma desses fasores é como se fosse a soma de vetores, né? Tromba no rabinho. Então, coloquei a tromba do E1 no rabinho do E2, somei, né? E o rabinho aqui e a tromba do E2 vai me dar a resultante, que é o E, para essa diferença de fase aqui, delta. E1 mais E2 é essa resultante aqui, certo? Bom, geometria simples, né? Se aqui é delta e esse aqui é um triângulo isósceles, esses 2 ângulos aqui obrigatoriamente valem delta sobre 2, que é a diferença de fase. Agora, olha, isso depende um pouco da maturidade do aluno. Eu venho falando nas últimas aulas para não confundir o que é um ângulo físico, que a gente mede com um transferidor, que é o caso do nosso θ aqui, e o que é uma diferença de fase, né? Que é o delta nesse caso aqui. E nesse desenho, nessa soma de fasores, essa diferença de fase, ela se transforma num ângulo, tá vendo? Só que esse ângulo não é um ângulo físico. Né? Coincidentemente, claro, né? As diferenças de fase e ângulos físicos, eles são valores que vão periodicamente de 0 a 2π. Tá? Então é o que acontece aqui. Só que esse delta aqui não existe na vida real. Né? Esse delta aqui eu não consigo medir com um transferidor fora do papel. Só consigo medir aqui teoricamente. Tudo bem? Sei, não é fácil de compreender isso, mas no final das contas, no frigir dos ovos, cuidado confundir diferença de fase delta com o ângulo θ. Certo? Depois a gente vai reescrever isso daqui direito, um pouco melhor. Então tá aqui, né? Então eu estou na página 327. Lembrem, se eu tiver uma diferença de fase em comprimentos de onda, de um comprimento de onda, que é o lambda, eu tenho uma diferença de fase delta, né, em unidades, em 100 unidades, né, porque a diferença de fase não tem unidade,
vai ser 2π radianos. Então, lambda em diferença de fase é 2π radianos. Só que a diferença de fase, né, uma diferença de caminho óptico, ele é dado por d seno de θ. Lembra que o θ é um ângulo físico. Então, delta é calculado dessa forma. A gente já viu isso antes, tá? Não estou fazendo nada diferente aqui do que a gente viu nas outras duas aulas anteriores. Delta vale 2π sobre lambda, d seno θ, que é a minha diferença de caminho óptico entre duas fendas ou entre duas fontes. E o θ é o ângulo entre o raio da luz e a horizontal. Tá? Voltando aqui, o θ, onde é que está o θ? Olha, o θ está aqui, entre o raio de luz e a minha horizontal. Tá? Legal. Então, para duas fendas, que é o exemplo que eu estou fazendo, né, os máximos eles vão ocorrer para quando o delta vai valer 2m vezes π, ou m vezes 2π. Né? São números inteiros de 2π. 0, 2π, 4π, 6π, é onde vão ocorrer os máximos de interferência. Então, os máximos eles vão ocorrer para os ângulos seno de θ. Então, peguei essa expressão aqui, substituí o delta por 2mπ, m é o número inteiro. Né? Então, seno de θ vai ser m lambda sobre d. Como esperado, a gente já calculou isso antes, né? Vale d seno θ, m lambda. Tá? E aqui eu só reescrevi em função dessa distância angular, né? De seno de θ, que vai ser 0, lambda sobre d, 2 lambda sobre d e por aí vai. Né? Legal. E outra coisa, a gente também já descobriu quanto que vale essa intensidade. Né? Essa intensidade ela é igualmente espaçada entre esses picos da interferência da dupla fenda. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. O resultado que eu mostrei até agora, a gente já sabia, a gente já calculou isso antes. Então o que eu vou fazer agora é adicionar uma terceira fenda. Tá? Então vou adicionar uma terceira fenda. Vamos olhar antes disso aqui. Né? Veja, aqui está o meu delta, né, para duas fendas. Se essa diferença de fase aumentar, o que significa, em outras palavras, aumentar o próprio θ, tá? Por quê? Porque θ, se o θ é 0, o delta é 0. Eu tenho o máximo central. Se o θ vai aumentando, e o θ, claro, o θ máximo vai ser π sobre 2, 90 graus, não tem choro nem vela, né? Se o θ vai aumentando, essa diferença de fase vai aumentando. Bom, quando o θ vai aumentando, eu vou ter então posições de máximo, de mínimo, máximo e mínimo de interferência para duas fendas. Né? Nesse desenho aqui, se o θ aumenta e o delta aumenta, é como se esse triângulo aqui, né, esse cara fosse mudando. Vamos desenhar aqui para ficar um pouco mais fácil para ver. Tá? Então vou pegar aqui. Vou pegar aquele mesmo desenho que eu tenho ali. Está em azul. Então eu tenho esse fasor aqui, que é o E0. E se o θ é igual a 0, a diferença de fase é igual a 0. Então o outro fasor vai estar aqui também. E esse vai ser a quantidade máxima. Isso acontece para o máximo central. Né? Bom, não é esse o caso que eu quero ver. Eu quero ver esse caso aqui. Ó. Se eu peguei aqui o meu E0 e essa aqui é o delta. Né? Mas lembra que o delta ele vale 2π sobre lambda seno de θ. Então, quando o θ aumenta, o delta aumenta. Beleza, então se o θ aumenta, o delta também aumenta, isso quer dizer que esse cara aqui ele vai começar a fazer isso. Ó. Como se ele percorresse, né, uma circunferência aqui. Então, quando o θ vai aumentando, o delta vai aumentando, e ele vai fazendo isso. Né? Veja, vamos fazer mais uma aqui. A resultante E1 mais E2, né, ele era essa daqui para aquele delta, mas ele começou a diminuir, ó, tá vendo? Foi diminuindo, 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 até que quando delta é igual a π, né, E1 mais E2 é igual a 0. Né? Que é onde acontece esse primeiro
mínimo aqui, ó. Então, esse primeiro mínimo ele vai ocorrer exatamente aí, né? Quando delta vale π. Bom, agora vamos fazer essa mesma análise, né, para 3 fendas. Então, vou pegar aqui 3 fendas e eu vou somar, né, fasorialmente o campo elétrico dessas 3 fendas, que é o E1 mais E2 mais E3. Veja, a diferença de fase entre a primeira fenda e a segunda é o delta. Entre a primeira fenda, entre a segunda fenda e a terceira fenda também é delta, né? Então, entre a primeira fenda e a terceira fenda é 2 delta. Né? A gente já fez isso também quando a gente calculou de fração. Lembra? As diferenças de fase das outras fendas com relação à primeira fenda vão ser números, né, n menos 1 da primeira fenda. Então tá. Então, geometricamente, o que está acontecendo é o seguinte, né? Eu adicionei aqui uma terceira fenda, então eu tenho a fenda 1, a fenda 2 e a fenda 3. Como as fendas têm mesma abertura, mesma dimensão, e a onda plana que chega nela, eu estou considerando que ela é uniforme, ou uma onda plana mesmo, né? Então, a intensidade do módulo do campo elétrico é o mesmo. Então, é E0 aqui, E0 aqui e E0 aqui. Então, a diferença de fase entre E0 e esse E0 vai ser delta. Entre esse e esse cara também é delta. Mas entre esse cara e esse cara aqui é 2 delta. Tá? Então, eu estou representando geometricamente aqui essa minha soma de fasores. Esse desenho ele tem que ser compreendido, certo? O aluno tem que entender o que esse desenho está significando. Eu espero que nesse estágio tenha ficado claro o que essa representação significa, porque esse pensamento geométrico, essa matemática que a gente está vendo aqui, é o que vai fazer com que a gente compreenda esse processo. Né? Então, legal. Então, para um certo delta, e lembra que o delta depende do ângulo θ, eu tenho esse resultado aqui, né, que é a soma fasorial dos 3 campos elétricos. E a intensidade é proporcional, né, ao módulo quadrado dessa amplitude aqui. Então, também, ó, neste caso, há um máximo central, passando de θ igual a zero, delta igual a zero. Certo? Como deveria ser. Só que, se eu for aumentando o delta aqui, né, veja que quando eu aumento o delta, esse delta aumenta junto, porque é o mesmo delta. O primeiro mínimo ele vai ocorrer quando o delta vale 120 graus, né? Na realidade, quando ele vale 2π sobre 3, porque graus não existe, né? Quando ele vale 2π sobre 3 radianos, né? Veja, então aqui está no desenho, ó. Quando delta vale 2π sobre 3 radianos, que é o que a gente chama de 120 graus, a soma fasorial das 3 amplitudes ela é nula, né? Então eu não tenho intensidade. É aqui onde acontece o mínimo. Então veja que antes o mínimo acontecia quando delta valia π. Né? Então aqui no meu desenho, quando delta valia π é onde ocorria o mínimo. Agora, se eu tenho 3 fontes, né, eu tenho um primeiro fasor, tenho um segundo fasor, e a diferença de fase aqui, só para completeza, vale delta. Entre esse terceiro aqui, vale delta aqui. Bom, entre esse cara e esse cara aqui, vale 2 delta. E esse aqui é o resultado final. Né? Beleza, mas vai ter um θ, né, em que esse cara aqui, eu vou somar com esse cara aqui, a diferença de fase vai ser delta igual a 120 graus, e aqui, né, vai ser o outro, porque olha só, a diferença de fase entre esse cara aqui também é 120 graus, a diferença de fase entre esse cara aqui e esse cara aqui também é 120 graus, não tem jeito, não tem choro nem vela. Como os 3 lados desse triângulo valem E0, 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 isso aqui é quanto? 60 graus, 60 graus, 60 graus. É um triângulo equilátero. Quanto que é resultante desse cara aqui? Resultante que se eu somar E1 mais E2 mais E3, fasorialmente isso aqui vai dar zero. Né?
Então, o meu delta, onde esse zero aparece, ele não é π. Ele vale 2/3 de π. Então, ele é menor que π. Né? O que vai dizer o seguinte, que o valor de θ, né, onde acontece o primeiro mínimo, eu vou chamar de valor de θ para 3 fendas, onde acontece o mínimo. Ele é menor que o valor de θ para 2 fendas, onde acontece o mínimo, ou o primeiro mínimo. Isso é importante, né? Então, se eu voltar aqui, eu tenho essa condição para o valor de θ, que é lambda sobre 3π. Antes ele era quanto? Ele era lambda sobre 2... Desculpa, aqui é lambda sobre 3D, né? Antes ele era quanto? Ele era lambda sobre 2D. Vamos voltar aqui no desenho anterior. Aqui, ó. Primeiro valor, eu não escrevi aqui, primeiro mínimo, dá para ver aqui, né? Ele vale lambda sobre 2 vezes D. Mas está aqui. Então, o segundo máximo ele vai acontecer quando delta é 180 graus para 3 fendas. Então, se eu pego as 3 fendas, eu continuo aumentando, né, o ângulo para 180 graus, eu vou ter o primeiro máximo, o segundo máximo agora. Então, olha o que acontece. Aqui eu desenhei... Vamos ver. Aqui eu desenhei em vermelho a interferência da dupla fenda, da fenda dupla. Em verde eu desenhei aqui a interferência da fenda tripla, né, das 3 fendas. Então tem o primeiro máximo central que bate com os dois, né? Só que para a fenda tripla, o primeiro mínimo ele vai ocorrer antes do que o mínimo da fenda dupla, né? E por aí, e assim vai, né, por diante. E o máximo aqui, né, coincidentemente, vai cair aqui em cima do mínimo da fenda dupla. Daí a pergunta que eu posso fazer agora é, e se eu continuar aumentando o número de fendas? Né? Fiz com 2, fiz com 3, agora eu faço com 4, com 5, com 6 e vou analisando qual que é essa diferença. Você vai perceber o seguinte, né? Você vai perceber que como ocorre aqui com a fenda dupla e a fenda tripla, quando eu vou aumentando o número de fendas, esse pico central e esses picos aqui de interferência, né, vão ficando cada vez mais finos. Por quê? Porque o primeiro mínimo ele sempre vai ocorrer mais próximo do zero aqui, né? Vai ocorrer antes comparado com o de menos fendas. E lembra que na difração as outras máximos secundários da difração têm muito menos intensidade do que o máximo central. No frigir dos ovos, se eu for aumentando o número de fendas, né, eu vou ter aqui um pico na posição onde aconteceriam as fendas, onde aconteceriam as posições onde aconteceriam as interferências construtivas da dupla fenda, só que agora a largura angular aqui do pico é cada vez mais fino, né, se eu aumento o número de fendas. Então, nesse desenho aqui do lado, eu peguei uma dessas fendas, uma dessas franjas de interferência para a grade de difração. Eu desenhei aqui o seguinte, ó, chamei de delta θ, essa distância entre os dois mínimos, né, entre os mínimos laterais aqui da interferência da grade de difração, que vai me dar, eu chamei isso aqui de delta θ, tá? Delta φ é o delta θ sobre 2, ou é metade, mais ou menos, de delta θ. Tá? Isso aqui a gente chama de meia largura de linha, ou meia largura da posição de ressonância. Essa é uma largura angular. Tá? Então, delta θ é a largura de linha da franja de difração, é uma distância angular entre os dois mínimos laterais. Daí a gente pode fazer uma análise dessa largura de linha, dessa distância angular. Tá? Então, aqui, ó. Calculemos a posição angular dos mínimos em torno do máximo central. Então, olha só, o tamanho total da minha grade de difração é ND. Então, o primeiro mínimo central, ND, ele vai ocorrer para seno de θ igual a lambda entre essas duas diferenças de fase. Né? Então, seno de θ vale lambda ND.
Como o ângulo é pequeno, θ aí é por volta de lambda sobre ND. Né? Então, ΔΦ por volta de lambda sobre ND. Tá? Tem um 2 aqui, mas enfim. A ideia aqui é só perceber o seguinte, né? Se eu aumento o número de grades, se eu aumento o número de linhas da grade de difração, ou aumento o número de fendas da grade de difração, o que vai acontecer é que eu vou ter uma largura de linha da minha interferência, dos picos de interferência cada vez menores. Então aqui tem um desenho, né, em que eu mostro as larguras de linha de várias interferências construtivas de uma grade de difração para alguns comprimentos de onda, né? Aqui tem um comprimento de onda para o azul, então aí por volta de 500 nanômetros, para o verde, para o azul 400 nanômetros, para o verde 500 nanômetros, para o vermelho uns 700 nanômetros. Como as posições onde ocorrem, né, depende do comprimento de onda, você já pode perceber que no máximo central, as três ressonâncias, as três posições de interferência construtiva ocorrem no mesmo ponto, que é o máximo central. Né? Se é uma luz branca, aqui no meio vai ser branco. Né? Inclusive, se eu somar essas três cores aqui, cromaticamente, vai dar branco. Daí, as posições onde vão ocorrer as interferências construtivas dependem do comprimento de onda. Para menor comprimento de onda, ocorrem antes, tá vendo? Então, vão ocorrer aqui, 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 igualmente espaçadas. Aqui para o verde e aqui para o vermelho. Então, com esse tipo de análise, eu consigo utilizar, por exemplo, uma grade de difração, que eu conheço qual é a largura de linha dela, para poder analisar o comprimento de onda da luz, por exemplo. Né? Ou eu posso utilizar um laser, que eu conheço muito bem o comprimento de onda, para poder analisar qual é a largura de linha da grade de difração, analisar uma grade de difração, ou inclusive analisar padrões. Né? Eu tenho algum tipo de material que apresenta algum tipo de padrão, pode ser um padrão cristalino, mas eu não consigo ver esse padrão com o microscópio. Eu posso utilizar um laser e ver esse processo de interferência e reconstruir qual é o padrão desse sólido. Então, note então que quanto maior o número de linhas de uma grade de difração, mais fino, né, será a largura dos picos e mais preciso será a análise espectroscópica. Essa largura aqui é uma largura que depende, então, né, do número de linhas da grade de difração. Bom, agora vamos analisar uma utilidade, né, uma aplicação prática do processo de difração. Então, na seção 13.7, que é difração de raio-x, aqui eu vou falar bem rapidamente por cima dessa difração de raio-x, porque ela consta do nosso programa, só que o assunto dessa difração ela é bastante interessante, bastante comprida, né? Vocês vão ver muito adentro isso quando vocês estudarem estado sólido, tá? Onde fica mais claro esses processos de reconstrução das estruturas cristalinas de sólidos utilizando difração de raio-x. Mas eu vou dar aqui pelo menos um exemplo de por que isso funciona para fazer essa análise. Lembrem que quando eu conversei com vocês até agora sobre esses processos de difração, elas acontecem quando? Elas acontecem quando o comprimento de onda da luz é da ordem, mais ou menos, do obstáculo, que seria a nossa fenda. Então, a nossa fenda aí é por volta de alguns micrômetros ou centenas de nanômetros, daí eu consigo observar esses fenômenos de difração. Daí eu falei para vocês do exemplo da estrutura cristalina do NaCl, que é o sal de cozinha, né? Onde eu tenho então átomos de cloro e sódio dispostos numa certa geometria com as suas simetrias. Só que a distância entre... qual que é o tamanho de um átomo? Né? Um átomo é da ordem aí de 10 a menos 10 metros, ou seja, da ordem de angstroms. Né? É muito pequeno. E os comprimentos de onda da luz para
eu observar fenômenos de interferência, eles têm que ser muito pequenos. Em outras palavras, a luz tem que ser bastante energética. Tá? É aqui que entra a difração de raio-x. Então, raio-x é um tipo de onda eletromagnética com bastante energia. Lembrem também o seguinte, né? Quanto maior a energia de uma luz, ou quanto maior a energia de uma onda eletromagnética, e aqui eu estou falando classicamente, porque a gente tem que depois discutir os fenômenos quânticos e a discretização da quantidade de energia da onda eletromagnética na sua forma de fóton, né? Mas classicamente, então, essa energia, ela quanto maior a energia, maior a frequência da onda. Então, por exemplo, uma luz azul tem mais energia que uma luz verde, que tem mais energia que uma luz vermelha. Né? E também isso está associado com o comprimento de onda. Né? Então, quanto maior a energia, menor o comprimento de onda da luz. Certo? Então tá. Então, primeira coisa que eu quero mostrar aqui, deixa eu ver se eu fiz alguma anotação que é interessante, né? Difração de raio-x. É como a gente produz essa radiação de raio-x. Né? Para a gente poder produzir essa radiação de raio-x, aqui eu vou dar um exemplo comum de como a gente pode fazer isso no laboratório. Podem ter outros métodos de produção de raio-x, certo? Como, por exemplo, o síncrotron e por aí vai. Mas isso aqui é um exemplo que, geralmente, os laboratórios mais simples possuem, né? Eu tenho aqui um filamento termoelétrico mesmo, que é, por exemplo, um tungstênio, uma lâmpada incandescente, né? Eu tenho um filamento de tungstênio. Quando eu ligo esse filamento numa bateria, numa fonte de corrente contínua, eu vou ter a passagem de corrente elétrica e, por efeito Joule, isso vai aquecer, né? E só que tem um outro efeito também chamado de efeito termoelétrico. Nesse processo, eu vou ter a eliminação de elétrons por esse filamento. Então, ele esquenta, começa a brilhar, né? E começa a emitir elétrons, que a gente chama de elétrons térmicos, com uma certa energia. Né? A gente consegue calcular a energia disso, por aí vai. Bom, enfim, então esses elétrons, eles são produzidos por um efeito termoelétrico aqui no meu filamento, por exemplo, filamento de tungstênio. Esses elétrons, eles passam por duas placas paralelas aí, né, onde eu aplico o campo elétrico. A gente chama isso de placas de aceleração. Então, é basicamente um capacitor, né? São duas placas paralelas, onde tem campo elétrico. Essas placas, elas são semi-transparentes. Geralmente são duas grades, uma na frente da outra. Eu aplico uma diferença de potencial nessas grades, eu vou ter um campo elétrico, eu vou ter que fazer um campo elétrico na direção oposta à direção do elétron, né? Porque o elétron será negativo, você já sabe, física 3 isso. Mas o resultado final é que eu consigo, então, pegar esses elétrons produzidos pelo filamento de tungstênio e acelerar eles. Eu vou acelerar eles para velocidade. Quanto maior a velocidade que eu conseguir ter final, melhor. Né? Então, geralmente eu posso ter duas placas, como posso ter mais placas. Existem placas de aceleração de primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, por aí vai, né? Para poder obter elétrons cada vez mais acelerados. Bom, esses elétrons, eles vão se chocar com uma superfície sólida, geralmente chumbo. Né? Então, tem aqui uma placa de chumbo, né? Onde esses elétrons eles vão colidir. Né? Nessa colisão, o que acontece é que eles são desacelerados bruscamente. Né? Então, eu peguei uma carga elétrica, acelerei eles por vários estágios, devagarzinho, e daí eu desacelero ele bruscamente. É um fenômeno que aparece aqui, que vocês não viram ainda, e para quem faz bacharelado em física só vai acabar vendo essas informações e como calcular isso lá no final do curso, numa teoria eletromagnética, é que cargas elétricas aceleradas emitem radiação. Né? Então, carga elétrica acelerada emite radiação. Quanto maior a aceleração, ou desaceleração nesse caso, né? Maior a energia da onda eletromagnética, da radiação emitida. Então, quando o elétron
ele é desacelerado, ele fica preso no meu material sólido aqui, e a onda eletromagnética emitida é uma onda eletromagnética altamente energética, que é o que a gente chama de raio-x. Esse processo de produção de raio-x é chamado de Bremsstrahlung. Né? Bremsstrahlung. Brems é freio, frear, né? Strahlung é radiação. Radiação criada pelo freamento brusco dos elétrons. Né? E o comprimento de onda da radiação aí é da ordem de 10 a menos 10 metros, ou seja, está na ordem aí de Angstrom agora, que é a ordem do comprimento, do tamanho, né, do tamanho atômico, do tamanho dos átomos, da distância atômica entre eles numa estrutura cristalina. Então tá, então nessa página 329, eu tentei aqui pelo menos dar um exemplo de como a gente pode produzir esses raios-x. Né? Essa é a única forma de produzir raio-x? Não é a única forma. Tá? Tem outras formas de produzir raio-x. Eu posso acelerar, por exemplo, cargas elétricas num síncrotron e eu tenho emissão de radiação em várias frequências, inclusive raio-x também nas linhas desse síncrotron. Só que isso fica para uma outra oportunidade, né? Para quem for ver isso daqui e for seguir na área um pouco mais de pesquisa, vai ver bem a fundo essas produções. Tá? Bom, mas agora a gente pode utilizar essa luz que a gente criou num processo chamado de difração de raio-x em cristais ou sólidos cristalinos. O exemplo que eu dou aqui é um cristal de NaCl, que é o sal de cozinha que a gente tem em casa. Né? Esse sal, esse cristal, ele é formado por uma estrutura atômica regular através dessa ligação iônica entre o sódio e o cloro, né? Um quer dar elétron, o outro quer receber elétron, então eles formam essa estrutura cristalina. Eu desenhei aqui do lado, né, para vocês, o vermelhinho é o cloro, né, e o azulzinho é o sódio, ou ao contrário, tanto faz, né? Vai dar o mesmo resultado. Então eu tenho aqui os dois átomos que formam essa estrutura cristalina de uma forma regular. Né? Se você notar aqui, se eu pegar átomos iguais, por exemplo, o sódio, né? Eu posso traçar na estrutura toda um plano que liga todos os átomos de sódio nesse plano. Esse é um exemplo. Eu posso pegar um outro plano que liga esses outros átomos de cloro aqui. Né? Ou eu posso pegar outro plano que liga esses outros átomos de cloro aqui. Bom, vocês vão aprender isso mais para frente, né? Em que o A0 aqui foi o que eu chamei de célula unitária, marca a periodicidade espacial da rede. Né? O importante é que eu tenho, então, diversos planos de simetria desse cristal. O problema aqui é o seguinte, vocês vão observar que os processos de interferência eles vão ocorrer entre planos, né, de mesma simetria. Então, quando eu faço a análise de um certo sólido cristalino, eu vou observar diversos tipos de difração ou diversos padrões de interferência. Tá? Vamos ver como é que a gente observa isso. Então, no processo de difração entre dois planos cristalinos, eu vou pegar dois planos. Vou pegar, por exemplo, esse plano aqui e o próximo plano que é igual a ele, mas daí em outra célula unitária. Né? Então, eu tenho dois planos. Eu coloquei aqui, ó, plano 1 e plano 2. E a separação entre esses dois planos é D. Eu sei, falta de criatividade aqui, mas é assim mesmo, né? A gente já acabou as letras do alfabeto aqui para chamar de coisa. Estou chamando de D a separação entre os planos, plano 1 e plano 2. Então, olha o que acontece. Essa luz de raio-x, né, quando ela bate aqui nesse primeiro plano, ela é refletida. Tá? Refletida da maneira que a gente já conhece, né? Mesmo ângulo de incidência, ângulo de reflexão. E aqui eu coloquei um ângulo θ, que é o ângulo sobre o qual ele incide na superfície, não anormal. Então não é o ângulo de incidência, né? É o ângulo que incide com a superfície. Bom, eu tenho uma outra luz que vai acabar passando, penetrando, né, nesse primeiro plano, vai bater no segundo plano e vai ser de novo, né, refletido. Tá? Nesse processo aqui, eu tenho a reflexão de dois raios de luz. Só que, olha o que aconteceu. Existe uma diferença de caminho óptico entre esses raios aqui, o raio 1 e o raio 2, e esses raios aqui,
é dado por essa distância aqui, ó. Se você calcular, você vai perceber que essa distância vale d seno θ. D seno θ, d seno θ. Então, são 2d seno θ. É a diferença de caminho óptico entre o raio 2 e o raio 1. Então, o resultado da difração é o mesmo de uma grade de difração de espaçamento d. Então, vamos ver aqui como é que é a fórmula quantitativa disso. Tá? Quando 2d seno θ é um número inteiro de comprimento de onda, eu tenho interferência construtiva. Tá? E a interferência, vamos fazer aqui rapidamente. Esse tipo de interferência é chamado de processo de difração de Bragg. Então, vou colocar aqui difração de Bragg. Tá? E eu tenho ali que quando 2d seno de θ é igual a m lambda, eu tenho interferência construtiva. Tá? Bom, daí alguém pode perguntar, mas interferência destrutiva, ué, quando 2d seno de θ for igual a 2m mais 1 lambda sobre 2, ou seja, são números ímpares de lambda sobre 2, eu tenho interferência destrutiva. Tá? Bom, eu não vou falar muito mais não sobre difração de Bragg, porque, né, de novo, isso aqui é um tópico que acabou caindo aqui no nosso estudo de interferência. Ele é um processo de interferência, mas a análise disso ela é bem mais complexa e isso demanda um semestre inteiro só para poder compreender como é que a gente vai analisar essas figuras de interferência e reconstruir e saber, né, que um certo cristal de sal mesmo, o átomo de cloro está naquela posição e o de sódio está naquela posição, formando essas estruturas cristalinas. Certo? Então tá. O que a gente vai analisar, e eu não mostrei aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, olha só. Difração de Bragg, né? Tá aqui. Essa é a condição para interferência construtiva e essa é a condição para interferência destrutiva. Não deu para ver na hora que eu estava escrevendo, tá? Legal. Agora sim, uma parte que é importante, que é bem interessante, inclusive, eu acho, nesse tópico aqui de interferência, é a interferência em filmes finos. Tá? Então, ainda nessa página 330, eu não vou falar mais sobre a lei de Bragg e o ângulo de Bragg. Bom, só para completeza aqui, né? A lei de Bragg é essa aqui, 2D seno θ m lambda, onde vai me dar a condição de interferência construtiva. O θ é chamado de ângulo de Bragg. E o ângulo de Bragg não é o ângulo de incidência, né? Não é o ângulo, porque o ângulo de incidência ele está aqui, ó. Ele é 90 graus menos o ângulo de incidência. É um ângulo com que a luz incide com a superfície. Então tá, mas o interessante mesmo é aqui, olha só. Interferência em filmes finos. Esse processo, né, ele ocorre quando tem uma película de algum tipo de material dielétrico, transparente mesmo, né? Muito fina. Transparente porque a luz pode passar por ele, pode ser refletida por ele, né? Quando minha lâmina, ou a minha película, é bastante fina, eu começo a observar umas coisas bem legais, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma superfície oleosa na água, então tem aquele filme de óleo em cima da água, vocês já viram isso, né? No sol, ou uma bolha d'água, né? Uma bolha de sabão, eu consigo observar cores diferentes nesse sistema. Então, eu dou aqui uma película de sabão, uma superfície oleosa na água, membrana de vidro, um vidro bem fininho, ou uma janela com uma membrana, uma película em cima. Mas também, olha só, nas asas de um beija-flor, porque a pena da asa de um beija-flor ela é tão fina, que a gente consegue observar esses efeitos de interferência. Na carapaça de um besouro, então, a carapaça, né, do besouro também tem uma película bem fina de elétrico semitransparente, que é queratina, né, basicamente, a carapaça aqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Olha que interessante. Aqui eu coloquei esses desenhos aqui
Vocês estão vendo uma esfera de sabão, uma bolha de sabão aí que alguém fez. E daí o que está acontecendo nessa bolha de sabão? Ela tem luz do sol, né, que está passando por essa bolha de sabão e a gente está recebendo essa luz agora. E me parece o quê? Que a luz do sol está sendo decomposta em um monte de cores diferentes, né? Tá branco, amarelo, azul, vermelho e por aí vai. Aqui também, né? Aqui eu tenho agora uma película de sabão, né? Faz um discozinho de arame, coloca no sabão e levanta, você vai ter isso daqui. Aqui em cima, veja que interessante. Aqui em tudo tem uma película de sabão, né? Só que aqui em cima tá preto, totalmente escuro. Aqui tá branco, daqui começo a ver essas cores, né? Essa distribuição de cores. Aqui eu tenho o nosso beija-flor e aqui eu tenho o nosso besouro. Então, em todos esses casos, o que está acontecendo é que uma luz branca está passando por esses materiais, por esses animais, por essas películas, e ela tem a sua luz sendo decomposta nos componentes, né? Então, uma pergunta que você pode se fazer aqui já é a seguinte: será que, né, por exemplo, o beija-flor ele é verde, ele é amarelo, ele é azul, ele é vermelho, ele é todas as cores, ou ele não é nenhuma? Né? Se eu pensar nisso, o beija-flor pode ser basicamente transparente. Né? A gente pegar uma penazinha do beija-flor, ele não vai ter cor nenhuma. Ele vai ser basicamente transparente, sem nenhum pigmento. Quando a luz passa por ele, ela é decomposta em suas várias cores. Dependendo do comprimento da espessura dessas penas, ou do besouro, por exemplo, ele pode ter uma cor específica se for uma distância apenas. Então tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Para a gente poder compreender esse fenômeno, então, do processo de interferência que ocorre aí nas asas do beija-flor, na película de óleo, na bolha de sabão, no besouro, tá? Vamos recuperar uma coisa que a gente já viu nas aulas de ótica física e de ótica geométrica, onde eu falei sobre os coeficientes de Fresnel. Os coeficientes de Fresnel, para quem não lembra ou não viu, estão no meu conjunto de aulas sobre óptica geométrica, que são 5 aulas, onde eu começo falando sobre ótica física. Eu resolvo as equações de Maxwell para mostrar que na interface entre dois meios dielétricos, a amplitude do campo elétrico tem que obedecer a certas condições. E com essas condições de contorno, eu consegui recuperar todas as leis da ótica geométrica. Mas uma coisa que eu cheguei lá, e está aqui, ó, se você revisitar a página 295 das minhas notas de aula, está no capítulo 12, eu não lembro de qual nota de aula é o número, mas está aqui, ó, página 295, eu tenho exatamente esses dois gráficos lá, que é a análise gráfica das amplitudes em função do ângulo de incidência θ0. Olha que interessante. Como eu estou observando o que acontece, né? Eu vou voltar aqui. Eu tenho o que eu estou estudando aqui é a interferência em filmes finos. Então, é interferência em filmes finos, né? O meu filme fino, ele é algo assim, tipo uma lâmina, eu vou exagerar aqui, né? Uma lâmina que tem uma certa espessura aqui que eu vou chamar de D. Vamos chamar de L. Chamar de L a espessura. O L é muito fino. O L é da ordem do comprimento de onda da luz que está chegando nele. Que luz que está chegando? Uma luz que está chegando aqui. Né? Essa luz que chega nele, parte dela é refletida de volta e parte dela passa. Né? Passa, só que, olha só, eu tenho duas superfícies. Tem a superfície de cima e tem a superfície de baixo. Então, quando ele passa pela superfície de baixo, ele pode também refletir de volta, né? De volta. E isso acontece com um monte de feixes de luz que estão chegando aqui. Então tem um monte de luz sendo refletida de volta. Então, o que vai acontecer é que se eu colocar uma lente aqui, esses feixes vão convergir e aqui eu vou ter o processo de interferência. E é isso basicamente o que está acontecendo. Tá?
Então, o que eu tenho que entender aqui, e o que a gente já viu, é que os processos de interferência, eles ocorrem por alguns motivos, né? São pela diferença de caminho óptico e pela mudança de fase, que é o que acontece, né? A diferença de caminho óptico, ela gera entre os feixes de luz uma diferença de fase. Só que a gente já viu lá, quando a gente conversou sobre os coeficientes de Fresnel, que na própria reflexão da luz, que é esse caso aqui, ó, esse primeiro gráfico aqui, tá vendo? Eu tenho a amplitude do campo elétrico incidente refletido em função do campo elétrico incidente. Nesse caso, olha só, para quando o índice de refração N1 é menor que N2, ou seja, quando a luz passa do ar para o vidro, na reflexão, olha o que acontece com o campo elétrico. Ele tem uma inversão de fase de 180 graus, porque ele era positivo e vira negativo. Tá vendo? Então, note que se N1 é menor que N2, a amplitude da onda refletida é negativa, que significa uma inversão de fase da onda de π radianos, ou 180 graus, né? Quando refletido pela superfície. O mesmo não ocorre para a onda refratada. Então, a onda que passa para o outro lado, que é dado aqui pela amplitude refratada, ela não tem essas mudanças de fase. Tá? Então, veja que o feixe de luz que é refletido pela primeira superfície, ele já sai refletido com uma diferença de fase de π, ou de 180 graus. Então, tem que levar isso em consideração, né? Quando eu for observar quais são as condições de ressonância que vão levar à ressonância do meu sistema. Tá? Vocês também podem recuperar o que eu estou mostrando aqui nas aulas passadas lá em ótica geométrica. Numa incidência normal ou quase normal, 90 graus, com relação ao plano da superfície, então eu tenho aqui a onda que é refletida em função da onda incidente, tá? Amplitude da onda incidente, amplitude da onda refletida. Eu tenho essa relação aqui, ó, N1 menos N2, N1 mais N2. Quando N1 é igual a N2, ER é igual a zero, nenhuma onda refletida, claramente, né? Quando N1 é menor que N2, a amplitude da onda refletida ela é negativa, ou seja, uma inversão de fase de π. Se N1 é maior que N2, a onda refletida é maior que zero, sem inversão de fase. Então, quando a luz passa, né, do vidro para o ar de novo, a onda que é refletida não tem mais inversão de fase. Essa inversão de fase também ocorre como onda mecânica, né? Como, por exemplo, uma onda numa corda. Então, eu peguei aqui uma corda, peguei uma cordazinha, fiz um movimento dela para fazer com que essa onda se propague, né? Fiz assim, daí essa onda se propagou pela corda com uma certa velocidade v. E essa corda, ela não tem índice de refração, mas ela tem uma densidade linear da corda, né? Que seria algo análogo com o índice de refração. Então, olha o que acontece aqui. Quando lambda1 é maior que lambda2, ou seja, né, a corda 1 é mais grossa que a corda 2, não necessariamente mais grossa, né, mais densa do que a corda 2, quando a onda vem com uma certa velocidade v1, aqui eu tenho a interface de separação entre os dois, né, e o resultado final é que eu tenho agora uma onda com uma certa velocidade se propagando na corda fina, e uma onda que é refletida de volta com uma certa velocidade, mas sem inversão de fase. Então a onda era, né, para cima, positiva, ela estava indo, passa na interface, parte volta sendo refletida e parte continua sendo transmitida, refratado pela corda. Agora, né, para o caso em que lambda1 é menor que lambda2, ou seja, o meu segundo pedaço de corda é mais denso que a corda 1, eu tenho minha onda chegando com velocidade v1. Na hora que passa pela interface, a gente pode também calcular isso aqui. Você vai verificar que a corda grossa continua agora com a onda com uma certa velocidade em fase, tá vendo? Continua positiva, só que a onda que é refletida de volta agora ela é negativa, está para baixo, certo? Você pode fazer esse experimento em casa, você pode pegar isso e amarrar uma corda, por exemplo, na parede e ver, porque a parede é uma corda como se fosse com uma densidade muito grande, né? E vai ver que a onda que vai e a que volta tem a fase invertida. Se quiser juntar duas cordas juntas também, não sei. Façam em casa aí com a corda que vocês têm em casa, tá? Então tá. Agora sim, vamos atacar esse problema da interferência em filmes finos, tá?
Então aqui eu coloquei aqui um ambiente que tem ar, aqui eu coloquei água, e aqui eu coloquei uma mancha de óleo. Eu estou vendo de cima isso, né? E eu vejo esse sistema, esse padrão aqui colorido. Né? Então, lâmina fina de vidro, película de óleo em água, ou o espaço vazio entre duas superfícies, etc. Sempre que eu tenho, então, uma superfície dielétrica transparente fina, eu vou acabar observando esses efeitos de interferência. Bom, a matemática e a condição para esse efeito de interferência ela é essa daqui. Ó. Eu tenho as minhas duas superfícies, então vamos voltar aqui. Tá? Esse desenho que eu vou mostrar para vocês ali é esse desenho que eu vou mostrar agora. Estou pegando esse pedaço onde está ocorrendo, né, a interferência, que é algo assim. Isso aqui vai lá para... Então, estou pegando um pedaço onde está chegando a luz vem, bate aqui, né? Lembra, seguindo todas as leis de reflexão, parte é refletida e parte ela é refratada. Como o N2, né, é maior que o N1, esse cara vai se aproximar da normal. Vai fazer um negócio assim, vai bater aqui, aqui ele vai ser refletido de novo, parte vai ser refratado, né? Vai fazer um negócio assim. Vocês podem fazer toda a conta em casa e descobrir que esses dois feixes vão sair paralelos, né? E por aí vai. Só que, né, eu tenho aqui também... Não, vou deixar aqui. Né? É esse desenho que eu vou explicar para vocês aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui um meio que é N1, N2 e N1. O N2 é maior que o N1. Então, isso aqui seria o vidro, por exemplo. Certo? Então, tá. Então, o primeiro feixe vem, bate aqui... Ângulo de incidência, refletido, esse é o raio R, que eu chamei de R1. E esse é o raio que eu chamei de R2, tá? Legal. Bom, aqui tem todos os ângulos que você pode calcular, né? Utilizando a lei de Snell de Descartes, a lei de Snell, você pode calcular quanto que é o ângulo. Aqui, por exemplo, você vai verificar que o ângulo de reflexão é o mesmo, então esses dois ângulos são paralelos. E o L aqui é o comprimento do filme, a espessura do filme. Tá, beleza. Então, olha só, vamos ver se fica claro o que está acontecendo aqui. Esses são os dois feixes de luz que vão interagir, vão interferir, certo? Veja, a onda chegou aqui e foi refletida. Quando ela é refletida, ela já é refletida com uma diferença de fase de π, né? Porque a amplitude da onda inverteu 180 graus. Então, esse cara aqui, essa onda já está com uma diferença de fase de 180 graus. Quando essa onda passa para o outro lado, né, transmitida por esse meio, ela não inverte de fase. Ela continua com a mesma fase porque não tem inversão de fase. Ela vem, bate aqui e é refletida de volta. Como ela é refletida numa superfície em que passa do N2 para o N1, essa onda refletida não tem inversão de fase, como ocorre aqui. Né? Ele vem e bate aqui. E daí passa para o outro lado. Quando passa para o outro lado também não tem inversão de fase. Então veja, essa luz aqui que vem, quando chega aqui, existe uma diferença de fase entre essa luz e essa luz que é dado pela diferença de fase de π que ocorre aqui nessa reflexão, mais a diferença de caminho óptico que ocorre aqui, ó, tá vendo? Porque na hora que bateu aqui, né, existe um caminho percorrido por esse segundo feixe antes de sair aqui, certo? Então agora as condições de interferência elas são diferentes, tá? Porque eu já tenho uma diferença de fase de π aqui, mais a diferença de caminho óptico. Tudo bem? Então tá. Primeiro caso, lâmina fina imersa no ar. Então eu tenho ar, lâmina de vidro, ar, né? Ar, lâmina, ar. N2 maior que N1. Tá? A primeira reflexão origina o raio R1 com uma diferença de fase de π radianos, ou uma diferença de fase em comprimentos de onda de lambda sobre 2, se for comprimento de caminho óptico. Né? A diferença de caminho óptico entre os feixes R1 e R2 depende da distância que o feixe viaja dentro do material, que é essa distância aqui. E essa distância dentro do material, você pode calcular rapidamente aí e verificar que ela vale 2 vezes L cosseno de θt, onde θt aqui é o ângulo de transmissão, ou o ângulo de refração.
eu calculo pela lei de Snell. Como os ângulos são pequenos, eu estou considerando aqui, né, que eu estou observando esse processo num ângulo quase normal à superfície, o ângulo θ é pequeno. Todos eles aqui são pequenos. Então, 2L cosseno θt é mais ou menos 2L, porque o cosseno de θ para um ângulo pequeno é 1. Né? Isso. Né? Então, 2L, ΔL, que é a diferença de caminho óptico entre os dois feixes, é 2 vezes o L, que é a espessura do meu filme. Então, o caminho óptico percorrido, né, se L é por volta do comprimento de onda, a gente vai observar efeito de interferência entre os feixes quando? Lembrando que o comprimento de onda da luz dentro do material é diferente. Né? Lembra que tem o comprimento de onda que é aparente dentro do material. E esse comprimento de onda aparente vale λ0 sobre N2, onde λ0 é o comprimento de onda fora do material. Comprimento de onda no vácuo ou fora do material N2. N2 é o índice de refração no meio, que é lambda. Agora sim, vamos para a interferência, para a condição de interferência em si. Para a interferência construtiva, olha só, lembra que para ter interferência construtiva em comprimentos de onda, eu tenho que ter números inteiros de comprimentos de onda, certo? Legal. Só que o primeiro raio R1 ele já está com uma diferença de fase de π, que é lambda sobre 2. Então, para eu ter números inteiros de comprimentos de onda agora entre os dois feixes e ter uma interferência construtiva, a diferença de caminho óptico, 2L, tem que ser agora quanto? Tem que ser números semi-inteiros de comprimentos de onda, ou números ímpares de lambda sobre 2. Então, para a interferência construtiva, né, a diferença de caminho óptico 2L vai ter que ser m mais meio, ou 2m mais 1, né, lambda sobre 2. Desculpa, m mais meio, lambda nesse caso. Ou a gente pode escrever diferente aqui. Eu vou mostrar aqui rapidamente como a gente pode escrever isso. Aqui. Tá? Aquele é uma maneira de escrever. Então, ali está 2L vai ser igual a m mais meio lambda N2. Uma outra maneira de escrever a mesma coisa é essa. 2m mais 1 lambda N sobre 2 dividido por 2. Né? Como se tivesse colocado o meio em evidência. Tá? Então, essas são as condições. Onde o lambda N2 vai ser o meu lambda 0 sobre o N2. E o M é um número inteiro, que vai de 0, mais ou menos 1. Bom, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, tá aqui. Então, essa é a minha condição, no final das contas, para interferência construtiva, dependendo para interferência construtiva, tá? Então, olha o que eu escrevi aqui. Eu escrevi L, que é a espessura do filme, né? Então, para cada espessura do filme, eu vou observar uma certa interferência para uma ordem M diferente, certo? Essa é a condição para interferência construtiva. Para interferência destrutiva, agora é o contrário, né? Se eu tiver uma diferença de fase que seja números inteiros de comprimentos de onda, ele vai adicionar a lambda sobre 2, que é a diferença de fase do raio R1, e eu vou ter sempre diferenças de fase em números semi-inteiros de comprimentos de onda. Então, esse vai ser a minha condição para interferência destrutiva, m sobre 2, lambda 0 sobre N2. Tá? Então, o que eu chamei de primeiro caso aqui é o caso em que eu tenho uma lâmina fina imersa no ar. Então, eu tenho uma lâmina de uma certa espessura L aí. Tá? Então, veja. Se eu tenho uma lâmina com uma certa espessura bem definida, eu só vou observar efeitos de interferência para um certo comprimento de onda específico, né, para algumas espessuras específicas também. Senão eu posso não ver efeitos de interferência construtiva, pelo menos. Mas lembra que eu tenho sempre interferência construtiva, destrutiva, mas eu tenho todo o meio dele, né, das interferências intermediárias também. Um segundo caso, onde eu tenho uma lâmpada cuja espessura ela varia.
né? Então aqui é, por exemplo, uma lâmina prismática, onde eu tenho aqui um lado com uma espessura grande, né? Um L grande aqui, e um outro lado em que o L tende a ser muito pequeno, fino, né? Como se fosse um prisma mesmo aqui. Tá? Então a lâmina com uma espessura variável. Aqui eu estou fazendo um exemplo para uma luz monocromática que incide e que é só de uma cor, ou seja, de um único comprimento de onda. Por exemplo, amarelo. Né? Então, condições para interferências destrutivas é essa, como a gente viu. Para cada comprimento, para cada L, né, que é a espessura, para cada espessura, eu vou ter regiões de interferência construtiva e destrutiva, dado por essas expressões aqui. Então, você vai verificar o seguinte, olha só. Se eu tenho, por exemplo, uma luz que é amarela, né, para M igual a 0, isso aqui vai dar 0, 0, 0. Né? Para M igual a 0, aqui, ó, L igual a 0, L igual a 0, que é esse caso aqui, eu tenho interferência que é destrutiva, ou seja, eu tenho um escuro, não tenho nada. Se eu for aumentando agora o meu comprimento, vai chegar num lugar onde eu vou ter um M com algum valor, que é o M1, por exemplo. Então, M1, que é lambda sobre 2. Então, M1, lambda sobre 2, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó. M1, lambda sobre 2, interferência destrutiva. M2, que é lambda, tá aqui, ó, destrutiva. M3 meios de lambda, que tá aqui, ó, interferência destrutiva. As interferências construtivas, elas vão ocorrer aqui, ó, para M igual a 0, por exemplo. M igual a 0, eu vou ter lambda sobre 4, tá aqui, ó. Lambda sobre 4, interferência construtiva. Lambda 3 quartos de lambda, construtiva. 5 quartos de lambda, construtiva, construtiva. Certo? Então, se eu tenho uma luz que tem um único comprimento de onda, por exemplo, amarelo, se eu observo, né, essa lâmina agora que tem uma espessura variável, eu vou ver escuro na posição mais fina, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. E é claro que eu vou ver um contínuo, né? Ele é escuro, vai ficando cada vez mais claro, máximo de claridade, escuro, mais escuro, máximo de escureza, ele começa a aumentar, máximo de claridade vai diminuindo, certo? Quando eu digo claridade, eu digo aquela cor, né? Então pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser verde, depende da cor da luz que eu estou utilizando, né, para fazer esse tipo de experimento. Só que o que a gente vê no dia a dia é a incidência de uma luz branca. E a luz branca, ela possui vários comprimentos de onda, então são vários lambdas. Veja que a posição onde acontecem os máximos, né, ou onde acontecem as interferências construtivas, dependem do lambda. Então, quanto maior o lambda, maior vai ser o L onde vai ocorrer a interferência construtiva. Então, se incide luz branca, essa luz branca ela vai me dar interferências com as cores dependendo da posição. Né? Então, é isso que acontece. Então, para a luz branca incidente, eu tenho a composição de várias cores, porque a luz branca é feita de vários comprimentos de onda. Eu vou ter uma decomposição espectroscópica, né, dependendo da altura. E ocorrem interferências que dependem do comprimento de onda da luz. Né? Então, vai ocorrer, é o que está acontecendo aqui, né? Na região mais fina, tem interferência destrutiva, vai estar escuro. E depois eu vou ter os processos de interferência para cada comprimento de onda. Para os menores comprimentos de onda, isso vai ocorrer primeiro, né, vai acontecer primeiro, depois isso vai acontecer para comprimentos de ondas maiores. Então ele vai do azul para o vermelho, né, vai do azul para o vermelho, azul para o vermelho, azul para o vermelho, azul para o vermelho, que é o que está acontecendo aqui. Então, ao invés de eu ver isso aqui, que seria um claro, escuro, eu vejo essa decomposição nas cores. Azul até o vermelho, azul até o vermelho, e vai se repetindo. Só que essa repetição ela não acontece para todas as espessuras. Né? Ela acontece aqui para a espessura muito pequena, e daí ela começa a ter esse padrão, e depois esse padrão vai sumindo para espessuras maiores. Né? Então, quando a espessura é muito fina, para L igual a 0, a interferência é destrutiva, como a gente já viu, porque as reflexões elas ocorrem, né, com a reflexão
com a reflexão da primeira superfície, a reflexão da segunda superfície, cujo caminho óptico é quase zero, então as duas diferenças de fase são lambda sobre 2 e ele vai se anular. Então a interferência é destrutiva, não tem jeito. Quando a espessura aumenta, que é o caso aqui, né, vai ficando na parte mais grossa do filme, nesse caso, o comprimento, a espessura, já está ficando aí maior, né, vai ficar maior o comprimento de onda, e às vezes muito maior o comprimento de onda. Então o que acontece é que a luz ela viaja dentro do material, dentro do dielétrico, por um comprimento óptico maior. E daí o que acontece lá dentro é que essa viagem da luz dentro do material, por colisão mesmo lá dentro, ele acaba perdendo a coerência dentro do material, nessa viagem que ela faz. Então, quando ela sai de volta para o meio, ela sai pouco coerente. E a gente já viu que o processo de interferência depende muito da coerência da luz, né, para poder ter aquela soma fasorial que a gente tanto busca. Então, há uma introdução da decoerência no feixe refratado. Sua perda de fase ao decorrer do material faz com que a interferência se perca em filmes grossos e ela não é mais observada. Né? Então a gente deixa de observar. Então veja, eu estou observando aí um filme, né, todo colorido, bonitinho, só que se a gente perguntar qual que é a cor desse filme, esse filme não tem cor, esse filme ele é transparente. A mesma coisa vai acontecer com um pedaço da pena de um beija-flor, né? Tão fino que a gente não consegue, não tem uma cor específica, né? A gente consegue observar várias cores quando esse beija-flor está ali no sol, certo? E com isso, eu acho que a gente termina, por fim, esse processo, toda essa discussão sobre interferência e difração. Então é isso, pessoal. A gente chegou no final das nossas aulas de Física 4. Eu sei, vocês estão muito tristes porque está acabando as aulas, mas não se preocupe que tem muito mais no próximo semestre, tá bom? Então com isso a gente finaliza essas notas de aula. Lembrem-se, entrem no meu site www.atombrasil.com. Lá vão estar as notas de aula em PDF para vocês fazerem download de grátis. Lá vão estar as videoaulas, vão estar as audioaulas também, certo? E também lá no site vocês podem me fazer perguntas, mandar e-mail, se comunicar comigo de alguma forma. E quando a gente não estiver em pandemia, vocês podem aparecer também lá na minha sala, na universidade ou no meu laboratório, que a gente também pode discutir física. Certo, pessoal? Então fica assim, espero que vocês tenham aproveitado esse curso. Se inscrevam no meu canal, onde estão esses vídeos, lá no YouTube, ou nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter. E fiquem atentos aí, que sempre estou colocando coisas novas lá. Espero que vocês tenham aproveitado esse curso e até a próxima. Tchau, fui!